é um prazer enorme estar aqui pelo segundo ano consecutivo na FEICORT, fazendo o dia de abertura. E um prazer maior, porque essa é minha terra. Sou natural de Regente Feijó e praticamente vivi mais da metade da minha vida em Presidente Prudente. Então é uma honra muito grande estar aqui, contribuindo para o desenvolvimento dessa região. E mais feliz ainda porque a gente tem pessoas queridas, como meu mestre Marcão, que eu estou olhando para ele, aí muita gente boa aqui para que possa estar me ajudando. O que é importante a gente entender? A gente vai falar hoje sobre pecuária. Eu não trabalho diretamente com a ferramenta da ultrassonografia. Eu sou um consultor, trabalho com consultoria, trabalho em diversos projetos. O nosso grupo atende, direta ou indiretamente, mais de 1 milhão de cabeças em todo esse Brasil. Rodamos o Brasil falando sobre sistema de produção. Rodamos o Brasil falando sobre pecuária de corte. Só que o meu segmento não é falar tanto de qualidade de carne, e sim falar sobre financeiro, rentabilidade, o que paga a conta, falando nesse boi que paga a conta, ou o boi que não paga a conta. O que nós vamos estar discutindo hoje, na primeira FEICORT, nós conversamos e discutimos com os senhores sobre indicadores que realmente faziam diferença no sistema de produção, exatamente no sistema de produção. E nós usamos alguns desses indicadores, por quê? Porque são indicadores importantíssimos na hora de se criar rentabilidade. De muito tempo atrás, eu participei de um grupo incentivado pela Zoetis, chamado GEPED, e esse grupo ele trabalhava da seguinte forma: nós transformávamos tudo que fazíamos em banco de dados, tudo em banco de dados. E esse banco de dados eu fui engordando ele, eu fui trazendo ele para dentro, eu fui fazendo ele crescer e ele engordar. Isso significa o quê? Significa que a gente começa a ter parâmetros de produção. E um belo dia estava lá o Shiro Nishimura e a Liliane discutindo sobre alguma coisa, e eu tinha levantado uns números sobre sistemas, propriedades em que eu dava consultoria, fazendas em que eu fazia esse trabalho, mas eram mais de 33 mil dados em que eu avaliava e fazia comparação de área de olho de lombo com indicadores de produção. O que eu vou estar dizendo para os senhores é o seguinte: trabalho diretamente com o sistema de produção. O meu grupo, diretamente ou indiretamente, atende a mais de 1 milhão de cabeças nesse Brasil inteiro. Isso significa que a gente começa a ter número, e esses números começam a gerar indicadores. Só para vocês terem uma ideia, queria levar os senhores numa fazenda, Fazenda Boa Vista, fazenda que a gente... Douglas está por aqui ou não? Acho que não. Está ali escondido, ó. Quem conduz esse trabalho é o Douglas, junto com a gente lá na Fazenda Boa Vista. E na Fazenda Boa Vista, um dia, estávamos no escritório discutindo por que o nosso confinamento naquele ano não tinha dado bom desempenho. Nós tivemos um ganho de carcaça que não era o que a gente gostaria. Eu atendo uma fazenda próxima, em que a gente comparou os dois números. Era o pessoal da Alto Alegre, da usina Alto Alegre, que tinha tido um ganho de carcaça acima de 1,150 kg, e a Boa Vista não passou de 970 gramas. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Não precisa se aprender a detalhes, mas eu estou mostrando aqui 2 colunas, das quais essa conversa que nós tivemos no escritório, discutindo isso, aí de repente chega a Liliane, e a Liliane fala assim: mas vocês já passaram ultrassom nos touros? Um olhou para a cara do outro e falou: não. E aí nós passamos. Foi a coisa mais desastrosa que a gente viu na vida. Touros selecionados, comprados de empresas idôneas. Usávamos touros bons, comprados de acordo com o que se tinha de referência na época, né, Douglas? Os indicadores foram desastrosos. Só para vocês terem uma ideia, eu tô grifando aqui, tem um número que a gente usa que se chama eficiência biológica.
Vocês sabem o que significa eficiência biológica? Significa, para produzir uma arroba, quantos quilos de comida de matéria seca nós gastamos para produzir uma arroba? Só para vocês terem uma ideia, a mesma fazenda, o mesmo sistema de produção. O que separa essas duas colunas de 2016 para 2024? 8 anos de trabalho em cima de uma sistemática. É o que separa esses dois resultados. O resto permanece a mesma coisa. O Douglas é o mesmo, um pouco mais careca e com a barba branca. Eu sou o mesmo, o nutricionista é o mesmo. A equipe não mudou em nada. E nós não, é uma região que nós não temos muita disponibilidade de alimento. Então, os insumos também não mudaram. O que separaram essas duas colunas, esses dois fatores? Só para vocês terem uma ideia. 940 gramas de carcaça contra 1,330 kg. Queria passar uma referência para vocês. Eu, como nutricionista, quando eu chego para qualquer fazenda, menos para ele, que ele é muito inteligente, e falo assim, nós vamos ganhar 1 quilo de carcaça por dia. Todo mundo me dá parabéns porque paga qualquer conta. Ninguém perde dinheiro ganhando 1 quilo de carcaça. Está muito bom. Nós estamos falando de 1,330 kg. Quem trabalha com confinamento aí sabe o que eu estou falando. 1,330 kg é uma puta meta, é um puta desempenho. É um desempenho muito bom e muito difícil de ser atingido. Principalmente com uma eficiência biológica de 129 quilos de matéria seca por arroba produzida. E aí, os números nos mostram. Eu transferindo esses números para os dados atuais, eu estou falando de R$600 de lucro líquido por boi contra 1.170. Eu estou falando de uma arroba custando 150 contra uma arroba de 213. O que significa isso, gente? Significa muito dinheiro. Muito, não é pouco, não. Faz essa conta vezes 100, vezes 1.000, vezes 2.000, e nós vamos estar entendendo o que nós vamos estar falando. E o que separa, eu queria que vocês olhassem isso aí. Quando eu pedi esses dados para o Douglas, ele falou, Marcão, estou com vergonha de mostrar esses números. E eu também estou, porque eu estava junto nesse projeto. Nós dois participamos disso. 2016, 69 centímetros quadrados de AOL. 2024, 112 centímetros de AOL. AOL para 100. Bom, vamos lá. Grande bosta que você está falando, Marcão. AOL? AOL? O que significa isso? A área de olho de lombo é uma medida importante. E nesse banco de dados, um dos grandes indicadores que a AOL me mostra é o seguinte: para cada 10 centímetros de área de olho de lombo a mais que eu coloco dentro de um sistema de produção, eu consigo 110 gramas de carcaça. Se vocês olharem esses números, é exatamente o que aconteceu na Fazenda Boa Vista. Não é coincidência, não é chute, não é experiência, é fato, é fato. Cada 10 centímetros de AOL que eu coloco num animal, eu ganho 110 gramas de carcaça a mais na terminação. AOL para 100, o que significa isso? Nós, só para vocês terem uma ideia, Douglas hoje vai comprar boi, touro. Ele não compra animal com menos de 100 de AOL. O Chiro está falando que é 110, mas não compra com menos de 100 de AOL. Não compra animal com menos de 16 de AOL para 100. Como assim? Que significa isso? Quando eu tenho aquele número lá, AOL para 100, maior que 16, é fantástico. É um animal que tem muita massa muscular e pouca estrutura óssea. Estrutura óssea pesa nutricionalmente. Por quê? Quanto maior a estrutura do animal, maior a exigência nutricional desse animal. Não tem como ser diferente. Nós temos que entender isso.
Muito importante que se entenda. Marmoreio e EGS. Mas vamos lá. Só para relembrar, o tema não é esse hoje. E na Recria, Marcou, a AOL funciona. Vamos lá na fazenda. Diz que o Beto teve um problema, né, Sérgio? Que não pôde vir hoje. Mas vamos lá na fazenda do Beto Arantes. Um belíssimo trabalho que ele fez, que me mostra exatamente isso aí. Na Recria, cada 10 centímetros de área de olho de lombo a mais. Observe o seguinte aqui, ó. Primeira coluna, 20 centímetros de AOL. 30, 40, 50. Observem os senhores, quanto maior a AOL, maior o GMD. Menor o custo da roupa produzida. Eu vou resumir para vocês essa conversa. Cada 10 centímetros de AOL na Recria, 120 gramas de GMD a mais. Pessoal, vocês têm noção de quanto significa isso em din-din no bolso dos seis? Mais de 35 a 40 reais de custo por arroba produzida. É muito dinheiro. Um animal produz 6, 7 arrobas na Recria. 3 vezes 7, 21. Eu estou entregando um boi para o confinamento, 210 reais mais caro ou 210 reais mais barato. É você que sabe o que você quer fazer. A cada 10 centímetros de AOL. E eu tenho tudo isso aí, ó. 20, 30, 40 e 50. Só para vocês enxergarem o resumo do que eu falei para vocês. Quanto custa isso no bolso de cada um? É muito dinheiro. Agora, nós vamos entrar no que nós vamos falar. O ano passado, nós discutimos sobre isso. Dissertamos sobre isso. Falamos sobre área de olho de lombo, na Recria, na terminação e assim por diante. Tem uma goteira aqui. E assim por diante. E agora nós vamos falar na cria. E a notícia que eu tenho que dar para os senhores é muito boa. A herdabilidade destas características ligadas ao ultrassom, ela é muito alta. Só para vocês terem uma ideia. Como é que vocês selecionam animal na fazenda de vocês? Uai, balança. Todo mundo fala isso para mim. Balança. Vocês sabem qual que é a herdabilidade do peso? 28%. Vocês sabem qual que é a herdabilidade da AOL? 47%. Da AOL para 100, 70%. Uai, por que nós selecionamos o animal pelo peso se a herdabilidade é baixa? Porque é a ferramenta que nós temos disponível hoje. Ponto. Mas hoje, nesse evento, nós estamos conhecendo alguma coisa a mais. Nós estamos entendendo que nós temos ferramenta para melhorar a nossa eficiência. Vocês viram os dados do Chiro, que ele mostrou, da evolução do rebanho dele. E foi muito rápido. E é rápido porque a herdabilidade é alta. Eu estou falando de 47% contra 28%. Como é que você leva uma fêmea para reprodução? Deixa todo mundo crescer. Aquelas que atingirem 300 quilos entram na monta. Não é assim? Não é assim que funciona. Tratando ou não. E aí eu vou dar outra notícia para vocês. Está errado. Como assim está errado? Está errado. Porque o maior efeito de sistema hormonal, que causa maior efeito no sistema hormonal, é o percentual de gordura, é o EGS e não o peso. A fêmea, trabalho feito na apta de colina. A fêmea, quando ela chega próximo dos 3 milímetros de gordura, ela começa a funcionar hormonalmente falando. Antes disso, não. E, de novo, selecionamos novilha por peso. Será que a gente não tem como evoluir nisso, não? Nós temos que repensar o que nós estamos fazendo. Nós temos que mudar. Isso aqui não é brincadeirinha, não. Isso aqui é sério, é trabalho de pesquisa, é resultado. Se eu estou falando para vocês que tem uma coisa, que tem uma herdabilidade maior que peso, e nós estamos segurando aquela novilha pesada que não tem gordura dentro da fazenda.
Quanto custa uma cabeça por mês na tua fazenda? A Tita sabe. A Tita me cobra disso todo mês. Tá? Quanto custa uma cabeça por mês? Por que eu vou deixar aquela desgraça que não vai produzir dentro da minha fazenda? Que vai gerar uma eficiência baixa. Se eu posso tirar ela antes mesmo dela nascer. Antes mesmo dela nascer. E é o que eu vou falar hoje para vocês. Só para confrontar, pessoal. Aquele careca veio lá, o Marcão veio aqui e falou que gordura é mais importante que peso. Isso aí é um trabalho da Apta de Colina, pessoal. E esse trabalho, não vou colocar ele em detalhe, mas ele mostra, sem sombra de dúvida, que gordura, a tabela de lá, mostra prenhez com animais que chegam próximos de 3 milímetros de gordura. 3 a 4. E aqui, animal de 270 a 400 quilos. Não é peso. Não é peso. Entendam isso. Então, o que nós temos que fazer? Seleção. Como que o Chiro fala? Porteirada. 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 Tem que dar porteirada em quem não tem os 3 milímetros de gordura. Como é que você faz esse trabalho? Você faz esse trabalho indo para o teu segmento de cria e muda a concepção de seleção. Como a gente faz isso? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nós estamos falando em dinheiro, né? Todo mundo aqui, ou grande parte ou não, é da pecuária. E a gente sabe qual que é o melhor bezerro na tua fazenda. Todo mundo sabe. Quem é o melhor bezerro? É o bezerro do cedo. Qual que é o pior bezerro? É o bezerro do tarde. E vocês sabem por causa disso? Por quê? Primeiro, tem uma palavrinha feia que inventaram agora, que se chama nutrição fetal. Não vou discorrer sobre nutrição fetal agora. Mas o bezerro do tarde, além de ser filha, normalmente, de vacas que têm menor AOL, ainda pegam períodos ruins pela proa, principalmente no terço médio de gestação da fêmea, aonde está sendo formadas as fibras musculares do bezerro. E isso é muito importante, porque formou ali, formou. Não formou, fudeu, não tem mais jeito, não sai mais nada. Você pode até usar o sêmen de prangos do Ladislau Powerful e deixar numa vaca que passa fome. Fudeu, não tem jeito, perdeu a genética. Perdeu. Simplesmente por erro de manejo ou por erro de estratégia. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Lá na Apta de Colina, professor Flávio Dutra, fantástico o trabalho que eles realizam, fantástico, fantástico mesmo. Realizou um trabalho comparando o bezerro do cedo com o bezerro do tarde. Beleza? O bezerro do cedo chegou no abate nas mesmas condições, pesando 1,5 a mais. No confinamento, aí é que vai, hein? Tita, olha o que você queria, ó. No confinamento, 25 dias a menos de coxo. Tá? E 142 gramas de carcaça a mais. Mas o que você está falando isso, Marcão? Eu estou falando que é muito dinheiro, gente. Eu estou falando com muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Se eu consigo, num bezerro do cedo, desmamar ele em torno de 18 a 20 quilos mais pesados, eu estou falando de R$250 a mais. Se eu consigo uma roupa e meia a mais, eu consigo R$476 a mais. 25 diárias de coxa, R$16, R$400. E 140 gramas de carcaça, R$192. É muita grana, não é? O que nós temos que fazer de lição de casa? Tira o bezerro do tarde da tua fazenda, porque é essa desgraça que vai ser o boi ladrão do teu sistema. E aí,
Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Vamos tentar fazer esse boi não nascer. Esse é o melhor negócio do mundo. Quem tem cria, quer ganhar dinheiro, faz o bezerro do tarde não nascer. Simples assim. Aí nós vamos levar. Se ele me xingar que eu estou falando mentira, eu tenho aqui quem comprova para mim. Cadê o Sérgio? Está por ali, ó. Tá? Fez um trabalho belíssimo na fazenda, muito legal. O Sérgio Arantes, nosso parceiro. Belíssimo. E aí eu vou mostrar o que ele não faria e ele não fez. Essa primeira tabela, pessoal, mostra exatamente aquilo que o professor Flávio falou. Não é peso! Não é peso! Todo mundo com 280 quilos. Tem animal com 2 milímetros de gordura e tem animal com 1,63. Quem vai emprenhar? Quem tem mais IGS. Todo mundo tem o mesmo peso. É genético. Está todo mundo no mesmo sistema de produção. Esses animais foram animais de compra que ele colocou dentro da propriedade dele e fez esse trabalho. Tá? Não é peso. Coloquei da forma com que estava, com que eu recebi o relatório, só para mostrar para vocês. O que uma fazenda normal faria? Deu 280 quilos, manda para inseminação. O que vai acontecer? Fumo, desastre. Você vai se fuder. Não tem jeito de falar outra palavra. Vai se ferrar. Por quê? Porque tem animal que não vai emprenhar. Aí o veterinário é ruim, o sêmen é ruim, tudo é ruim, mas está errado. E que ferramenta nós usamos? E o que o Sérgio fez? Ele passou ultrassom nessas novilhas. Tá? Foi lá, passou ultrassom. E aí nós separamos esses animais em lotes A, B, C e D. Observem os senhores. E aí ele fez uma IATF. Só para vocês terem uma ideia, uma IATF separou em lote A, B, C e D. Com uma IATF, a A teve 41,63% de concepção. E a D, 26,04% de concepção. Se vocês perguntarem para o Sérgio, você inseminaria a D novamente? Não, com certeza não. Perdeu dinheiro, perdeu o protocolo, perdeu tudo e não inseminou. Esse trabalho é muito útil para nós. Aí você fala, mas a ferramenta é caro. Claro, você perder dinheiro. Olha quanto é que custa um protocolo, só para vocês terem uma ideia. Quanto custa uma novilha dessa por mês na fazenda? Essa novilha poderia ter ido embora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma frase que Bob Pé de Manga tem em tudo quanto é lugar. Ele pode pegar, passar ultrassom, descartar. Sempre vai ter outro que não sabe o que está acontecendo e vai fazer a mesma coisa. Ele tem a informação. Ele sabe o que fazer. Ele não vai perder dinheiro com relação a isso aí. E aí, vocês viram lá o seguinte, né? Ó, o que nós fizemos? Separamos em A, B, C e D. As A são as melhores. A e B. A C e a D, ou você vende, ou você joga Angus. Eu não daria nunca uma oportunidade para uma fêmea C ou D de receber um touro Nelore, por exemplo, se o objetivo teu fosse fazer Nelore, ou Cindy, ou Tabapuã, ou qualquer raça que seja, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas, pessoal, o que é importante a gente entender? Tá? Esses são dados de muitas fazendas com num banco de dados de 5 anos. Em média, durante uma estação de monta de 150 dias, em média, eu teria nos lotes A 86% de prenhez, no lote B 83%, o lote D 80% e o lote classe 4, 67%. O que acontece? A classe A é aquela classe equilibrada, ela é boa de AOL, boa de marmoreio, boa de EGS, boa de tudo. E eu coloco um touro equilibrado nela. A classe B
É uma classe que falta área de olho de lombo. O que eu faço? Eu só vou lá no mercado e coloco um touro bom de AOL. A classe 3, ela é ruim de AOL, ruim de marmoreio, isso é boa de gordura. O que eu faço? Cruzamento industrial. E a classe D? Se o teu objetivo for descartar e não aumentar rebanho, eu descarto ela. Eu tiro ela do sistema, porque ela é que vai te matar o índice. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Olha a diferença que eu tenho no custo de um bezerro A com um bezerro D. Lucro que eu tenho por bezerro no A e lucro que eu tenho no bezerro por B. É muita diferença, pessoal. É muito dinheiro jogado fora. E sabe o que é legal? Você consegue identificar aquela fêmea antes de você colocar na tua estação de monta. As fazendas que a gente atende, o que elas fazem? Para não ficar, para ficar fácil. Nós pegamos as novilhas que vão acasalar aquele ano, passamos ultrassom e começamos esse trabalho. Em 5 anos, eu tenho todas as novilhas mapeadas. E o que é melhor? Uma novilha A, ela sempre vai ser A. Todo ano ela vai receber um touro A. A novilha B sempre vai ser B. Durante toda a vida dela, ela todo ano vai receber um touro B. A, C e D, ou você cruza ou você descarta. Com isso, nós conseguimos homogeneidade. Isso aqui é lá na fazenda da Presidente, tá? O que ela fez? A A e B receberam Semenelore. E a 3 e 4, lá ela chama de 3 e 4, cruzamento industrial. Você não vê diferença entre um bezerro. Por quê? Porque o cruzamento industrial, a heterose, faz com que fatores de baixa herdabilidade se transformem em fatores de alta herdabilidade. O mestiço sempre é bom. E eu trouxe a prova disso aqui, ó. Ele saiu, ó, mas estava aqui. Olha lá, ó, o Nicolas. Tá? Ele é um produto de cruzamento industrial. E a outra fazenda, ela é na Boa Vista. É a desmama da Boa Vista. Só para vocês terem uma ideia. Olha a bezerrada. Tá? Além do que, você consegue marmoreio, padronização e eficiência. Queria agradecer a todos, muito obrigado. Aproveitem a feira, vai ser um dia maravilhoso para vocês. Tá? E nós vamos estar aqui durante todos os dias com vocês. Obrigado, pessoal.